Não que eu obedeça, mas que Ele é bom, que a sua vontade dura para sempre. Louvo a Deus pela vida dos muitos dias de hoje. For o nome deste pedido. Há 2 meses, mas em razão da festividade das irmãs jovens e dos irmãos jovens, foi adiado por uma razão, foi adiado para hoje, ou que a ansiedade aumenta. Mas para não me sentir tão autossuficiente, até porque ninguém é autossuficiente, eu procuro estudar a mensagem de Deus próximo ao dia de pregar. Para não dizer estou pronto para deixar Deus usar. Porque a palavra é dele, é Ele que conhece o teu coração, o seu coração, a sua necessidade, conhece a minha estrutura emocional, espiritual. É por isso que Paulo diz que Ele dá dom a cada um, segundo a graça que é dada também a cada um. Dito isto, convido-vos para ler comigo apenas o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o texto-alvo de toda a Bíblia, porque aqui resume tudo que Deus é e sente por nós. Porque a maior razão, Deus, o maior ser, amor, o maior sentimento, o mundo, o maior necessitado, de tal maneira, a maior intensidade, que deu a maior espontaneidade, o seu Filho unigênito, o maior presente, para que todo aquele, com exceção, que nele creia, a maior crença, não pereça, a maior promessa, mas tenha a maior dádiva, a vida eterna, a maior esperança. Todos nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas antes do Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo já atuava, já operava. Deus já prodigalizava. Deus já escolhia, Deus já usava, Deus já enviava. Deus já ordenava. E Deus já esperava que alguém o obedecesse. Lendo Gênesis, capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo, vamos ver que a serpente era um dos animais mais astutos, ou o animal mais astuto dos demais, chegou até a mulher. Quando estuda sobre serpente, nós associamos a cobra, a víbora. Para surpresa de alguns, espanto de outros, não necessariamente significa dizer cobra ou víbora, porque serpente significa réptil. Pode ser ou não ser uma víbora ou uma cobra. Razão pela qual, capítulo 12 de Apocalipse, quando João escreveu acerca da antiga serpente, serpente também pode atribuir-se ao dragão, e o capítulo 12, versículo 9, faz menção ao dragão. E dragão no grego quer dizer grande serpente. Então não se sabe ao certo qual era o réptil que chegou até a mulher. Fato é que este réptil, ao chegar até a mulher, foi de alguma maneira influenciado por Satanás para dizer à mulher acerca da proibição imposta por Deus a ela e seu esposo. Não foi assim? A mulher então conversa com aquele réptil, com aquela serpente. Evidentemente que, na medida em que ela tem um diálogo com a serpente, ela é influenciada a desobedecer a Deus. Aquela influência foi atrativa, foi curiosa e trouxe àquela mulher um desafio, e ela abraça o desafio de ser igual a Deus. Quando ela recebe a informação de que ela poderia
chegar ao patamar divino, a ter sapiência, a exemplo da sapiência de Deus, então ela leva ao marido esta informação, esta novidade, que traria a eles, caso aceitassem, uma masmorra, uma destruição, um desflagelo e, consequentemente, expulsão do jardim. Adão, não pensando no depois, se convence da argumentação dita pela sua esposa, influenciada pela serpente, e desobedecem a Deus. Ambos desobedecem a Deus. Tocam na fruta ou no fruto que Deus havia proibido que não tocassem. Havia duas árvores. Uma seria da eternidade, outra da sapiência. Deus podia muito bem não ter plantado aquelas duas árvores, pois elas estão no paraíso do céu. Mas Deus, ao plantar um jardim no Éden, Ele faz questão sim de plantar o que o homem e a mulher não poderiam tocar sem a sua permissão. Porque Deus não impede, Deus apenas avisa. E assim foi avisado ao homem e à sua mulher que obedecessem a ordem de não comer, pois havia outras opções de alimentos. Mas o homem e a mulher preferiram desobedecer, achando que aquilo que era proibido era mais saudável, achando que aquilo que era proibido era mais saciável, achando que aquilo que era proibido era bom para eles. E Deus estava lhe proibindo, Deus estava lhe impedindo de ser feliz na sua escolha. Então ambos escolheram desobedecer. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, presciente, e sabia o que estava acontecendo no jardim. Mas por acaso, pela manhã, ele vai visitar o jardim e conversar com o casal. Geralmente, provavelmente, o casal vinha até Deus, mas naquela noite fatídica, ou naquela manhã, eles não compareceram. Então Deus pergunta: onde estás, Adão? Em outras palavras, por que não vieste ao meu encontro hoje, ao contrário de sempre? Vocês sempre vêm. Por que vocês não vieram hoje? Ele disse: estou escondido porque pequei. Deus pergunta a Adão: mas quem disse para você que você pecou? Eu comi da semente, mas quem mandou você comer? A mulher que tu me deste me deu o fruto e eu comi. Deus pergunta à mulher: por que fizeste isso? A mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Deus então dá uma sentença à serpente sem a ouvi-la. Deus disse: portanto fizeste isto, eis que porém inimizade entre a tua semente e a sua semente. Sua referência à semente da mulher, que profética e futuramente viria a ser Cristo. Dada aquela sentença, Deus disse para a serpente: rastejará. A expressão rastejará traz a ilusão ou a alusão de humilhação, porque o réptil, a serpente, naturalmente já rasteja. Mas o rastejar ou comer pó não é no sentido literal que comeria terra, e sim seria humilhar. E a humilhação viria na cruz, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. A partir do pecado de ambos, Adão e Eva, sua mulher, eles tiveram um filho. E Satanás começa a atuar no meio da família de Adão, colocando inimizade entre os dois filhos de Adão, Caim e Abel. Ali Satanás começa a atuar com a inveja, com o orgulho, com a petulância e a arrogância. Escolhe o coração mais suscetível, o coração mais aberto, o coração mais distraído, conhecido como Caim. Abriu o coração para a ira. Deus quis dar a oportunidade a Caim a expulsar Satanás através da obediência, pois até então não havia um nome para o
já estava dominado, já estava contaminado, corrompido pela raiva, pelo ódio, o mesmo ódio causado em Satanás, quando lá no céu ele quis tomar o trono de Deus, e Deus o lançou para a terra. Jesus disse: eis que eu vi Satanás caindo, e desceu até vós com raiva, com ira, e a mesma ira estava no coração de Caim, a ponto de dizer a Deus: porventura sou eu cuidador do meu irmão? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender o que significa aceitar Jesus e desistir da assistência ou da aceitação. Aceitar Jesus significa reconhecer. Deixar de seguir Jesus significa desreconhecer. Ou seja, eu reconheço Jesus como Salvador. A partir de hoje não sou mais evangélico. Eu desconheço, não é meu Salvador. Entra a ira, não quero mais. Satanás coloca a ira no coração de quem se desvia do Evangelho, chamado de apóstata. Abriu mão da fé, abriu mão da obediência, abriu mão do céu, abriu mão do Espírito Santo, abriu mão da graça. E quando Deus pergunta: onde estás? Volte hoje. Agora não. Aleluia. Como se quando eu quiser eu volto, quando eu resolver eu volto, quando eu pensar e decidir eu volto, mas agora não. Mas Satanás, feliz com a atitude de Caim, pensou que estava ganhando espaço, ganhando campo. Aí a Bíblia diz que nasce um outro filho, fruto do casamento de Adão e Eva. O nome dele era Sete. Sete representava adorador. Era outra linhagem de Jesus. Quando Sete nasce, vem a sua genealogia. E nós sabemos que um homem que dá a genealogia de Sete, chamados Absalão, Absalém, ou Matusalém, que viveu quase 1.000 anos. Este homem literalmente viveu esse tempo porque a terra era vazia, não era povoada. E na medida em que ele vivia, ele procriava, ele fazia nascer filhos, ele dava luz, ou ajudava a dar a luz, vinha através da sua semente. Por isso diz: gerou-se. Não que ele estava gerando, mas a semente dele fazia gerar. Então ele contribuía para que a criança viesse a nascer. Enquanto ele existia, vinha mais filhos, e daí povoou a terra. Da linhagem dele veio Noé, profeta de Deus, sem falar de um homem por nome Enoque, que serviu a Deus 300 anos. A Bíblia diz que andou com Deus 300 anos e não pecou. Andou com Deus 300 anos e não desistiu. Andou com Deus 300 anos e não retrocedeu. Andou com Deus 300 anos. Detalhe, diz a Bíblia que no tempo de Enoque o mundo já era pecaminoso como nós vivemos. Então não há espaço para nós dizer: está tão difícil servir a Deus. Sempre foi difícil. Nunca foi fácil ser crente verdadeiro. E Enoque servia a Deus 300 anos. Deus vai lá do céu, 300 anos me servindo, fugindo do pecado. 300 anos não é fácil, vou trazê-lo. Deus levou Enoque, porque Enoque andou com Deus e não se contaminou. Deus arrebatou Enoque. Significa dizer que se nós continuarmos a servi-lo e a segui-lo, ele vai nos arrebatar um dia. Aleluia! Porque obedeceu. Deus disse para Noé: construa uma arca, porque eu vou destruir a terra com água. Isso era utopia, era humanamente impossível, nunca havia chovido, porque naquela época era vapor que subia, não era chuva que caía. A primeira vez seria o dilúvio, e para destruir toda a humanidade, salvo ou exceto ao que obedecesse. Aí Deus disse: mas eu não quero salvação da tua família, quero salvar mais alguém. Esse alguém, para ser salvo, precisa me obedecer.
120 anos construindo, 120 anos pregando. Vai haver chuva, Deus vai destruir a terra com água. Quem entrar na arca que eu estou construindo será salvo. Porém, quando a arca fechasse as portas por dentro e por fora, porque eu fecho por dentro e posso abrir, mas quem abre é Deus por lado de fora, e se ele fechar, ninguém abre. Ele disse isso em Apocalipse: eis que eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ninguém acreditou, chamou ele de maluco, de velho. Agora não era tão velho assim, porque se Matusalém tinha 969 anos, Noé era menino, era um adolescente, mas esnobavam Noé, achavam que o que ele estava dizendo era mentira, porque nunca havia chovido. Que história é essa? De acontecer algo que nunca aconteceu. Nunca choveu, sempre evaporou. Por que chuva agora? Porque esse profeta está dizendo que vai acontecer de verdade? Ninguém acreditou, mas Deus falou para Noé: pregue para a tua família e diga que eles precisarão ser salvos se entrarem na arca contigo. Ou seja, eu quero preservar a espécie. Pega isso. Aleluia. O capítulo 9 vai explicar para você como que Noé consegue colocar os animais na arca. Porque o capítulo 9, a partir do versículo 2, a Bíblia diz que quando a arca desceu, quando acabou o dilúvio, Deus disse a Noé: olha, agora eu vou colocar pavor e medo nos animais. Quando eles veem vocês, se for pássaro vai voar, se for peixe vai para a profundeza, se for animais vão para o mar, vocês não serão mais associáveis. Até agora vocês tinham familiaridade com eles porque precisavam entrar na arca. Lembra, Pedro? Lá no versículo 2, vocês vão ver isso. E a partir de então, alguns animais são associáveis porque nós os educamos, mas a maioria deles, quando nos vem, foge. Deus disse que ia acontecer isso, porque Ele é o Criador, Ele sabe o que está fazendo e falando. Mas no capítulo 10, nós vamos ver que Noé e seus 3 filhos estão na terra. Noé era agricultor, e ele plantou vinhas, experimentando do vinho, talvez gostou demais e foi se empolgando, e embebedou-se, entrou na tenda e despiu-se, ficou nu. 3 filhos, Cão, Jafé, e Sem. Cão entra na tenda e vê Noé nu e zomba do pai. Jafé e Sem entram e não olham o pai, porque seria desonroso. Então eles entraram de costas, vestiram o pai e saíram de frente para não ver o pai. Quando o pai quando o pai perde aquele efeito da bebida, retoma, a palavra é essa. A palavra, quando ele retoma do alto, ele foi informado da atitude de Cão. Quando o filho de Cão nasce, Canaã, Noé amaldiçoou a terra. Então a terra que levou o nome de Canaã foi amaldiçoada por Noé. Então esses 3 filhos subdividiram em 3 árvores genealógicas. Cão, os cananeus. África. Jafé, Europa. Sem, Oriente Médio. Por isso semitas ou antissemitas, porque vem da linhagem de Sem. Dito isto, a linhagem de Sem, da qual também vem os hebreus, vieram os hebreus, Deus começa a ditar regras. Deus disse para espalhar, mas o homem por nome Cush tinha um filho por nome Nimrod, que constrói uma torre, ou um castelo, como preferir, chamado de Babel, e ali ele fala: vamos ajuntar-nos, não vamos espalhar, para desobedecer a Deus. Então a intenção do homem sempre foi contrariar a Deus. Deus então
volta para a terra de Canaã, terra amaldiçoada, que eu vou abençoar e vou dar para vocês. Vocês não vão plantar nada, porque nela já tem planta. Vocês não vão construir, porque nela já tem construção. Vocês só vão me obedecer. Mas a terra é vazia, Senhor? Não. Lá tem alguns povos, os heveus, os ferezeus, os amorreus, os gigarreus. Eles estão pecando, e eu vou matá-los, vou destruí-los, porque eles estão pecando. Qual pecado, Senhor? Olha, pai está dormindo com filha, genro está dormindo com sogra. Está vendo pecado? Eles estão dormindo com animais, coabitando com animais, e estão mirando o cálice que ainda não transbordou. É até que o cálice transborda. Eu vou dar números, vou dar tamanho e vou dar força a vocês. Vocês vão sair do Egito, vocês vão passar pelo Mar Vermelho, vocês vão passar pelo Rio Jordão e vão ocupar a terra que até então é amaldiçoada, mas eu vou abençoar, porque eu prometi a Abraão. E assim Deus fez. Quando o povo de Israel sai do Egito, pós a 10ª praga que Deus lança no Egito, o povo de Israel chega no deserto, e a ordem de Deus é: me adore e me obedeça. Eles deixaram de adorar e de obedecer. Deus chama Moisés até o monte Sinai para escrever as leis. E essas leis seriam ditas, propagadas, anunciadas ao povo de Israel, para que eles obedecessem. Enquanto Moisés estava escrevendo, 40 dias e 40 noites, sem comer pão e nem beber água. E na sua companhia estava o seu assessor, ou o seu co-pastor, Josué. Na medida que eles estavam escrevendo as leis, Deus disse: para tudo, Moisés, desce, porque o povo está adorando outro Deus. Quando Moisés começa a descer, ele ouve os gritos de adoração, mas eram gritos estranhos, não eram a Deus, eram gritos a outro Deus. Josué era inexperiente, não sabia distinguir o que era adoração a Deus e adoração a outros deuses. Josué fala: olha, está vendo grito de guerra, está vendo adoração. Aí Moisés disse: não, o povo está pecando. Esse grito eu conheço, não é a Deus. Aleluia. Deus sabe qual a adoração que é para ele, qual não é. O comportamento de Deus o comportamento do homem não engana a Deus. Não por acaso Isaías escreveu a profecia dizendo: muitos me louvam, me honram com os lábios, mas o coração eu conheço, está longe. Aí Deus disse para Moisés: desça, Moisés, e destrua o povo, porque se eu destruir o povo lá, posso destruir outro aqui e fazer outro povo. Moisés disse: Senhor, pega leve. O que será do teu nome, Senhor, se tu assim fizeres? Perdoa-os. Verdade. Aleluia. O que vocês entendem como perdoa-os? Jesus na cruz disse a mesma coisa: Pai, perdoa. Pai, perdoa. Se Jesus não pedisse para Deus perdoar-nos, estaríamos condenados. Pai, perdoa-nos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ocorre que Deus disse: sim, Moisés, mas eu vou dizer para ti, escolhe uma tribo aí, tribo corajosa, para matar, aniquilar todos que adoraram o bezerro de ouro. Todos. Aí Moisés escolheu tribo de Levi. Eu tenho coragem. O povo continuou peregrinando. A Bíblia diz que o povo começou a murmurar contra Deus copiosamente, a ponto de Deus enviar aí sim serpentes peçonhentas, cobras, para morder os murmuradores. E muitos morreram. Alguns clamaram por Moisés, e Moisés não podia fazer nada. Moisés olha para Deus e diz: o que eu falo para eles? Deus disse: não diga nada, construa uma serpente de bronze, levanta
medicina tem um símbolo de cura, a serpente. Porque Cristo também é o símbolo de cura. Aí Paulo diz, assim como através de um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado a morte, também por um homem entrou a vida. Aleluia! Aí Deus então mobiliza os profetas, porque Deus levanta a pedido do povo. Deus levanta um rei, a gosto do povo, no perfil que ia agradar o povo, por nome Saul. E desde quando foi levantado, não fez nada do que Deus mandou. Usurpou, a palavra usurpar quer dizer, passou do limite. Não por acaso, Paulo escreveu aos Filipenses, porque em Cristo, embora sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual, ou seja, não passou do limite. Ele veio como homem e suportou a luta como homem, sofreu como homem, apanhou como homem, sentiu fome como homem, mas obedeceu. Aí Deus então coloca sobre Saul seu espírito, e Saul profetiza. Virou piada. Saul profetizando. Piada, porque conhecia a conduta de Saul. Saul não obedece, não aproveita o privilégio que Deus dá de ser rei de Israel. Então Deus envia Samuel para falar com Saul: olha, porquanto tu não obedecesse, Deus está rasgando o teu reino e vai colocar o melhor do que você. Aleluia, Deus. Paralelo a isso, Deus já havia escolhido Davi desde a fundação do mundo. Deus tira o espírito dele, presta atenção nisso aqui, crente. Deus tira o espírito dele de Saul e automaticamente o espírito de Satanás entra em Saul. Presta atenção, quando você perdeu o Espírito Santo, se preocupe, tem um espírito dentro de você, não é de Deus. É verdade. É Bíblia. Se o Espírito Santo sai, entra um outro espírito. Espírito da revolta, espírito da confusão, espírito do ódio, espírito da disseminação, espírito da intolerância. Aí quando o espírito entra em Saul, Saul não suporta olhar para Davi. Saul vê em Davi, ameaça: esse homem vai crescer, Deus está com esse homem, eu preciso matar esse homem, eu preciso perseguir esse homem, eu preciso comer esse homem, eu preciso fazer alguma coisa. E Deus diz: eu também preciso fazer alguma coisa por esse homem, para que não morra, para que não sofra. E a Bíblia diz que enquanto Saul perseguia, Deus protegia. Chegou o momento que Davi pensou: vou morrer. Pegou a mamãe, pegou o papai e entregou ao rei. No Abílio e falou: olha, cuida dos meus pais, porque eu não sei o que Deus quer. Eu vou morrer. Saul não sai do meu pé, Saul me persegue. Mas Deus protegia Davi. Davi morre. Israel peca contra Deus através de Salomão. E Deus rasga o reino de Salomão. Dá um reino a Jeroboão e a outro a Roboão. Acontece que o povo de Judá, que estava com Roboão, esse povo futuramente foi para a Babilônia. Deus estava preservando a espécie. Deus disse: quem não for para a Babilônia vai morrer a espada, a fome ou a peste. Quem não for vai morrer, porque eu estou dizendo para vocês irem. É ordem, vá, porque eu vou com vocês. E eis que chegará dia que dirão: o Deus, não o Deus que tirou seus filhos, seus pais do Egito, mas o Deus que vos tirou da Babilônia. Suba! Lá subiu Jeremias, lá subiu Ezequiel, lá subiu Abacuque, lá subiu Daniel, Joel, todos foram para lá. E chega lá, havia um sistema de adoração a outro Deus, não o Deus verdadeiro. Tinham 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que aprendeu a obedecer a Deus. Tinha no coração o propósito de obedecer a Deus. Quando recebe a proposta de adorar a imagem levantada por Nabucodonosor, eles disseram: nós não podemos adorar, nós temos compromisso de adorar somente a Deus. Ao ser denunciado, foi levado até o rei. E o
600 anos, avisando: o menino nos nasceu. A Bíblia diz no livro de Mateus, a Bíblia diz também no livro de Marcos, a Bíblia diz também no livro de Lucas, os 3 livros sinóticos, porque quem possui a mesma estrutura, João não. Porque Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, e Lucas escreve para um teófilo gentio, e João escreve para os crentes. Quando Mateus escreve para os judeus, ele começa a dizer sobre o nascimento de Cristo. Alguns aceitaram, outros não, mas aí não é problema. Aceitar ou não é uma decisão. É necessário dizer o que de fato é. Se ele nasceu, testifique. Se ele sofreu, testifique. Se ele morreu, testifique. Se ele ressuscitou, testifique. Acreditando ou não, pegue o que ele fez. Aleluia. Aí João então começa a dizer a Nicodemos, a escrita, a narrativa, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus começa a falar com Nicodemos acerca do novo nascimento. E no capítulo 14, versículo 14, versículo 15 e 16, começa a discorrer acerca do ocorrido no deserto. Porque assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando João começa a escrever acerca do amor, traz para o povo, traz para a igreja, traz para aquele povo um outro conceito, porque até então o povo conhecia sobre violência sectária, sobre a violência romana, mas não conhecia acerca do amor de Deus. Quando a palavra amor, de tal maneira, está dizendo amor sem fim, amor eterno, amor sem fronteira, amor sem distinção, amor sem raça, amor sem preconceito, amor de Deus, para que todo aquele que nele crê. Então a crença é fundamental, é necessária para sermos livres da condenação do mundo. Aos Hebreus, o escritor, escrevendo no capítulo 11, versículo 3, disse: porque pela fé cremos que os mundos foram criados. Os mundos subentende-se como 3 mundos: mundo físico, que é a terra, o universo; mundo humano, que é o ser humano; e o mundo espiritual das trevas. Este mundo espiritual das trevas é o mundo em que reina Satanás, é o príncipe deste mundo. Mundo espiritual das trevas, onde impera a malícia, onde impera a promiscuidade, onde impera a inimizade, a porfia, a peleja, a glutonaria, a benedice, prostituição, adultério, mentira, roubo. Este mundo tem tudo isso. E quando Jesus foi batizado, foi levado ao deserto com o propósito de ser tentado. E lá Satanás oferece esse tipo de mundo para Jesus, dizendo: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Vai entendendo a adoração. É verdade. Amém. Mas Jesus era o próprio Deus. E ele disse: para trás de mim, Satanás. Pega isso, irmão. No Antigo Testamento vocês nunca vão ouvir que alguém disse: para trás de mim, Satanás. No Novo Testamento começa a trazer outra concepção: como expulsar. Como expulsar? Só obedecer? Não. Jesus disse aos discípulos: eis que vos dou poder. A palavra poder é muito além daquilo que você conhece. O poder significa permissão, autorização para expulsar. Se não tiver permissão, não adianta tentar. Se não tiver permissão, não adianta orar. Se não tiver permissão, não adianta pôr a mão. Aqueles que receberam poder, eis que vos dou poder, não só para expulsar, mas para pisar a cabeça da serpente.
que fora dele não há outro. O único que salva, o único que perdoa, o único por Deus gerado, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu quero deixar alguns minutos rapidinho do nosso nobre pastor, resumindo a mensagem. Com a permissão, convido-vos para ficar de pé. Quero saber